Vocês. É a primeira vez que eu vou estar fazendo esse estudo, então me perdoem um pouco do nervosismo e vamos lá, tá? Então, esse estudo meu ele vai estar sendo feito pelo capítulo 17, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Sedes Perfeito. E aí eu vou estar começando, então, a falar sobre pela parábola do semeador, tá? E aí depois eu vou estar falando sobre alguns subtópicos relacionados à parábola do semeador, tá? Então, a parábola do semeador, ela diz o seguinte: naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou todo o povo estando na margem. E lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira: aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas ao sol tendo se erguido. Em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, e outras 60 e outras 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que não recebeu a semente ao longo do caminho. Então, meus amigos, o que a gente pode dizer sobre isso? Primeiro que, segundo a parábola do semeador, o que a gente pode definir primeiramente é que a semente é a palavra de Deus, ou, no caso, o próprio Espiritismo, que a gente pode dizer sobre isso. E que o semeador é o é Cristo, vamos dizer o seguinte, somos nós, somos espíritos, no caso, é Cristo, são os espíritos que vêm semeando a palavra de Deus, né? E agora vem as terras, aonde que vão ser plantadas essas sementes, tá? E aí vem os tipos de solo na qual vão sendo plantadas essas sementes. Por isso, a parábola do semeador, ou seja, aonde que vão ser colocadas essas sementes e para onde elas vão ser germinadas, de que tipo de solo é que elas vão ser germinadas e se elas vão se dar os frutos necessários para que essas palavras, essas sementes, se elas vão ser germinadas e se elas vão poder ser disseminadas para outras pessoas, para outros lugares. Quando Cristo diz que ela vai ser colocadas em solos pedregosos, por exemplo, ela diz o quê? Como eu coloquei aqui quando eu disse o seguinte, que ela, no caminho, representa aqueles que de alguma condição, ela tem alguma condição espiritual a ser recebida,
por exemplo, ela tem alguma condição espiritual para receber, assimilar a palavra de Deus, mas que teve numa primeira adversidade, numa primeira dificuldade, essa semente ela sucumbiu, ou seja, ela desistiu dessa semente que foi semeada, segundo a parábola, como Cristo disse, que ela sucumbiu. Quando vem os pássaros, que ela foi pega pelo pássaro, o que acontece? O pássaro veio, a semente foi colocada, o pássaro pegou e levou embora. Ou seja, é aqueles espíritos que não estão preparados para receber a palavra de Deus. Ou seja, a palavra ela não entra. Você, por mais que você diga, a palavra ela não entra no íntimo da pessoa. Ela ouve, ela não entra no íntimo da pessoa. Ela simplesmente entra por um ouvido e sai pelo outro. Entendeu? Então, vem o pássaro, leva a semente e vai embora. Então, uma situação, por mais que você diga, a pessoa ela não recebe o que está sendo semeado. Tá? Quando tem os espinheiros são as seduções que existem no mundo. Ou seja, trata-se, pois, de um solo potencialmente fértil para se receber as palavras de Deus. Porém, são aquelas pessoas que recebem a palavra de Cristo, recebem ela, porém se deixam seduzir pelas materialidades, pelas futilidades no mundo material. Então, elas se perdem pela sensualidade do mundo material. Então, tudo aquilo que é dito pelas palavras, pela palavra espiritual, se perde também pelo mundo da sensualidade, pelo mundo material. Então, também se é perdido. Quando nós temos também a questão do... Então, nós já falamos sobre os pássaros, nós já falamos sobre os lugares pedregosos, nós já falamos sobre os espinheiros, e agora a gente fala sobre o solo fértil. O que é o solo fértil? São as pessoas que realmente são boas de coração e que têm o preparo realmente da mente fértil para receber de coração as palavras do Cristo. Ou seja, elas estão prontas para receber aquilo que é dito. E são aquelas pessoas que estão prontas para semear as palavras do Cristo. Ou seja, ela recebe e dissemina a palavra, seja em forma da caridade, seja na forma do ouvir, seja na forma de uma palavra amiga, seja da forma que puder, mas ela vai, de alguma forma, semear a palavra do Cristo, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, independente da religião que ela siga, seja no Espiritismo, no Catolicismo, seja no evangélico, independente, mas ela de alguma forma vai prestar a palavra do Cristo para alguém, na palavra de Deus, semeando os ensinamentos que lhe foi dado. Então, essa é a parábola do semeador. Então, a gente começa por ela, ou seja, a partir do momento que você tem o solo fértil. Por que eu comecei por isso, meus amigos? Porque a partir daí, nós vamos para o primeiro subtópico, que é o quê? Os bons espíritas. Por quê? Os bons espíritas são aqueles que, segundo o Espiritismo, bem compreendido, sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa.
O Espiritismo não criou nenhuma moral nova, facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Ou seja, a gente pega aquilo que nós aprendemos como um verdadeiro cristão e que não cria nenhuma moral ou não facilita aos homens a nenhuma inteligência da prática moral do Cristo. Ou seja, todos os ensinamentos que nós temos com aquilo que nos é semeado, a palavra de Deus, a palavra de Cristo, no caso, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas muitos daqueles que creem nos fatos das manifestações não compreendem nem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou as suas compreendem, não as aplicam a si mesmos. As que se prendem isso, as faltas de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém nem alegorias, nem figuras que possam dar lugar às falsas interpretações. Sua essência mesma e a clareza é o que se faz poderosa, porque vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo oculto ao vulgo. Ou seja, mais uma vez, vem em questão da parábola do semeador, ou seja, todos os ensinamentos que nós temos não nos duvidam daquilo que nos é dado, ou seja, aos que não têm as falsas interpretações, ou seja, tudo que nos é ensinado não se pode colocar à prova, porque não, são as questões dos bons espíritas, ou seja, nos é dado os ensinamentos, não se é posto à prova. É preciso, pois, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, porque se vêem homens de uma capacidade notória que não a compreendem, enquanto que inteligências vulgares de jovens, mesmo apenas saído da adolescência, a apreendem com uma admirável exatidão em suas mais delicadas nuances. Isso decorre do fato de que a parte de alguma sorte material da ciência não requer senão olhos para observar, ao passo que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento num sentido especial do espírito encarnado. Em alguns, os laços da matéria são ainda muito tenazes para permitir ao espírito se libertar das coisas da terra. O nevoeiro que o circunda lhes furta a visão do infinito, pois isto eles não rompem facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos. Não compreendem alguma coisa melhor do que aquilo que tem a crença nos espíritos, é para eles um simples fato. Não tem, não, mas não modifica senão pouco ou nada as suas tendências instintivas numa palavra. Ou seja, o que eles dizem? Que aqui nesse caso, eles estão dizendo o seguinte, que você precisa, alguns espíritos, eles ainda precisam de alguns espíritos ainda estão ligados a alguma parte da matéria, ainda precisam de alguma maturidade, outros não, ou seja, ainda precisa ter alguma elevação espiritual, outras precisam ter alguma elevação, outros não. Por isso que ele diz aqui, na questão, como ele diz aqui nessa parte daqui, dessas nuances, dos olhos para observar, dessa maturidade, que eles apreendem, como é admirável a exatidão dessas delicadezas,
dessas partes das ciências que eles às vezes não requerem essa experiência, como alguns outros espíritos precisam. Então, essas maturidades dependem, acredito eu, que dependem muito dessas reencarnações que nós já temos, dessas experiências que a gente adquire mediante essas encarnações que nós já temos. Como ele continua dizendo aqui, a crença nos espíritos, para eles, é um simples fato, mas não modifica senão pouco ou nada as suas tendências instintivas numa palavra. Não vem senão um raio de luz insuficiente para conduzi-los a lhes dar uma aspiração poderosa, capaz de vencer os seus pendores. Eles se apegam aos fenômenos mais do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para iniciá-los, sem cessar aos novos mistérios, sem perguntarem se tomarem dignos de penetrarem nos segredos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, dos quais alguns permanecem no caminho ou se distanciam dos seus irmãos em crença, porque se recuam diante das obrigações de se reformarem ou reversam das suas simpatias para aqueles que partilham suas fraquezas ou suas prevenções. Ou seja, eles, em vez de se apegarem na questão moral, na questão do seu aprendizado, na questão da semente que lhe é dada, da palavra de Deus, eles pedem aos espíritos, ou seja, se apegam à matéria, da questão das suas imperfeições. Então, é como a questão da parábola do semeador, na questão do solo com os espinhos, ou seja, ainda se pegam na questão da matéria, na questão do que é da sensualidade, da questão da matéria, em vez de se preocupar na sua elevação moral, da questão dos ensinamentos, eles ainda se apegam a algumas questões materiais, nas questões das provas, da questão das perguntas para os espíritos, nessas questões ainda muito enraizadas, enquanto outros, por conta das suas elevações, eles não precisam disso, eles não precisam dessas provas, entendeu? Eles simplesmente acreditam, simplesmente tem a questão da semente, dos seus ensinamentos, das suas questões elevadas moralmente, e simplesmente acreditam nos seus ensinamentos, nas questões das palavras. Aquele que pode ser, com razão, qualificado do verdadeiro e sincero espírita, está num grau superior de adiantamento moral. O espírito que domina mais completamente a matéria lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros, numa palavra. Ele é tocado no coração também, e a sua fé é inabalável. Um é como um músico que se comove com certos acordes, ao passo que o outro não ouve senão os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, enquanto que um se compraz em um horizonte limitado, o outro que compreende alguma coisa que melhor se esforça para dele se libertar, sempre o consegue quando tem vontade firme. Ou seja, aquilo que eu acabei de falar. Enquanto um se prende na questão material, ou seja, ele sempre vai ter um limite, ele sempre vai depender de alguma prova, de alguma coisa, a sua fé sempre vai ser colocada à prova,
sempre vai ter alguma dificuldade. O bom espírita não. Ele sempre vai acreditar, seja com a caridade, no amor, na fé, no caminho do bem, da compaixão, da empatia. Ele não vai precisar de mais nada. A sua elevação moral vai ser suficiente, porque é para aquilo que ele veio, é para isso que ele é. O outro não. A sua fé ela é limitada. Então, qualquer coisa vai abalar a sua fé. Qualquer adversidade pode colocar em risco a sua fé. Ele vai sucumbir por qualquer coisa. Então, nós temos que manter, por mais que nós tenhamos que manter o nosso campo vibracional atento, em prece, em todo tempo orando e vigiando, o bom espírita, ele sempre vai estar elevado. Seu campo vibracional, ele vai estar elevado, porque por mais que nós sejamos humanos e nós tenhamos algum deslize, nós sempre vamos poder buscar na oração, na prece, algo em que nos apoiar. E aí a gente vai a gente vai ter alguma coisa com que nesse apoio a gente se eleva, a gente vai ter aquela força interior e a gente vai falar, não, eu vou voltar, eu vou lutar, eu vou ter por onde lutar, eu vou ter por onde caminhar, e a gente se eleva novamente, porque é por isso que nós somos bons espíritas, porque nós temos o nosso caminho, por mais dificultoso que seja, e os outros são limitados, eles caem. Por isso, a parábola do semeador, que eu quis colocar de início para nós, do nosso caminho, para nós podermos entender. E aí, para complementar, eu venho com a instrução dos espíritos, que vem falar sobre o dever, que complementa a fala dos bons espíritas, né? Que é um dos alicerces dos bons espíritas, que é o dever. E ele diz o seguinte: o dever é a obrigação moral diante de si mesmo, primeiro, e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha no antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos, suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo dos homens está entregue ao seu livre-arbítrio, o arguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante das sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas este dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostareis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais perante a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério
não existe para o bem, é infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus defeitos. O dever é um resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações, permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma que cada uma das etapas superiores da humanidade, a obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. O que isso quer dizer? Simplesmente que, na questão, o dever, ele quer mais a questão da dever moral, né? Que é eu acredito que seja uma das, não vou dizer que seja uma das virtudes, né? Mas é uma obrigação nossa termos essa questão do dever. Esse dever moral que nós temos que ter, eu acho que vai com relação a nós mesmos. O dever de sermos bons espíritas, o dever de sermos humanos, né? De sermos boas pessoas, além de sermos bons espíritas, para conosco, para com os nossos semelhantes. Acima de tudo, quando nós seguimos o amar a Deus sobre todas as coisas, o amar ao próximo como a nós mesmos, quando a gente pratica a caridade, quando nós procuramos caminhar, fazer o nosso caminho do bem, quando a gente procura fazer com os outros aquilo que a gente gostaria que fizesse conosco, eu acho que isso é dever, né? Eu acredito que isso seja alguns dos princípios que deveria ser o dever, né? Que deveríamos praticar. Pelo menos alguns dos deveres que nós deveríamos praticar, né? Como ele coloca aqui, né? A instrução dos espíritos. É um resumo prático de algumas coisas que nós deveríamos fazer conosco e para com os outros, né? Que se torna que é um resumo prático de todas as especulações morais. São algumas coisas que nós temos que ter com relação à nossa moral. Quando a gente fala questão moral e aos bons costumes, que nos são colocados, transmitidos pelos nossos pais, acredito eu. Pelo menos é uma coisa que me é passado de pai para filho, né? Quando a gente põe questão de moral, os exemplos que nos são passados, né? Então, eu acredito, é isso, meus amigos. Foram algumas coisas que eu preparei para a nossa live de hoje. Espero que tenha
que tenha ajudado a vocês e aos nossos amigos espirituais que estejam presentes aqui conosco, tá? Obrigada.